Nikolai Ivanovich Lobachevsky foi um verdadeiro pioneiro da matemática. Ele revolucionou a nossa compreensão da geometria. Lobachevsky é mais conhecido pelo seu desenvolvimento da geometria não euclidiana. Isso desafiou séculos de verdade matemática aceite. Nascido em 1792 e falecido em 1856, a vida de Lobachevsky foi dedicada a explorar as fronteiras do pensamento matemático. O seu trabalho continua a inspirar matemáticos e cientistas até hoje. Lobachevsky nasceu em Nizhny Novgorod, na Rússia. A sua família era de poucos recursos. O seu pai, Ivan Maximovich Lobachevsky, era escriturário num escritório de topografia. Ele faleceu quando Nikolai tinha apenas 7 anos. A sua mãe, Praskovia Alexandrovna Lobachevskaya, trabalhou arduamente para sustentar os seus 3 filhos. Ela reconheceu o potencial intelectual de Nikolai. Ela certificou-se de que ele recebesse uma boa educação. O jovem Nikolai frequentou o ginásio de Kazan. Ele destacou-se nos seus estudos. Ele demonstrou uma aptidão particular para a matemática e física. Os seus professores reconheceram o seu talento. Eles encorajaram-no a prosseguir os estudos superiores. Este apoio provou ser crucial na formação do futuro de Lobachevsky. Colocou-o no caminho para se tornar um matemático de renome. Aos 14 anos, Lobachevsky entrou na Universidade de Kazan. Ele inicialmente estudou medicina. No entanto, a sua paixão pela matemática rapidamente prevaleceu. Ele foi fortemente influenciado por Martin Bartels, um respeitado matemático alemão, que lecionava em Kazan. Bartels reconheceu a destreza matemática de Lobachevsky. Ele tornou-se seu mentor, guiando-o para estudos avançados na área. Sob a orientação de Bartels, Lobachevsky mergulhou nas obras de grandes matemáticos. Ele estudou os escritos de Leonhard Euler e Joseph Louis Lagrange. Ele era particularmente fascinado pelos elementos de Euclides. Este antigo texto grego lançou as bases para a geometria. Mal sabia Lobachevsky que um dia desafiaria os seus princípios fundamentais. A sua educação inicial na Universidade de Kazan forneceu-lhe uma base sólida em matemática. Também fomentou o seu pensamento independente. Isso preparou o cenário para as suas descobertas inovadoras nos anos seguintes. O talento e trabalho árduo de Lobachevsky não passaram despercebidos. Ele rapidamente subiu na hierarquia da Universidade de Kazan. Ele obteve o seu mestrado em Física e Matemática em 1811. Em 1814, com apenas 22 anos, tornou-se professor adjunto. 2 anos depois foi promovido a professor catedrático. A dedicação de Lobachevsky ao ensino era notável. Ele era profundamente apaixonado por partilhar o seu conhecimento com os seus alunos. Ele esforçou-se para tornar os conceitos matemáticos complexos acessíveis e envolventes. O seu compromisso com a Universidade de Kazan ia além do ensino. Ele estava ativamente envolvido em tarefas administrativas. Ele serviu como reitor do Departamento de Física e Matemática. Mais tarde, foi nomeado reitor, o cargo administrativo mais alto da universidade. Durante o seu mandato, Lobachevsky liderou muitas reformas. Ele modernizou o currículo da universidade. Ele expandiu a coleção da biblioteca. Ele melhorou o equipamento científico da universidade. Os seus esforços transformaram a Universidade de Kazan num centro líder de ensino e pesquisa na Rússia. Desafiando os axiomas. A geometria não euclidiana, de Lobachevsky. Apesar das suas responsabilidades administrativas, Lobachevsky nunca abandonou a sua verdadeira paixão, a matemática. Ele continuou a sua pesquisa, aprofundando o mundo da geometria. Ele estava particularmente interessado no quinto postulado de Euclides, também conhecido como o postulado das paralelas. Este postulado intrigou os matemáticos durante séculos. Parecia menos evidente por si mesmo do que os outros postulados de Euclides. Muitos matemáticos tentaram prová-lo a partir dos outros, mas sem sucesso. Lobachevsky adotou uma abordagem radical. Ele decidiu explorar as consequências de assumir que o postulado das paralelas era falso. Em vez de tentar prová-lo, ele substituiu-o por um postulado alternativo. Este novo postulado levou a um tipo diferente de geometria.
era uma geometria onde alguns dos teoremas de Euclides já não eram válidos. Por exemplo, na geometria de Lobachevsky, os ângulos de um triângulo não somavam 180 graus. E havia infinitas linhas que podiam ser desenhadas paralelas a uma determinada linha, através de um ponto que não está na linha. O postulado das paralelas. Durante séculos, os matemáticos consideraram o postulado das paralelas de Euclides como uma verdade inabalável. Afirma que, por um ponto fora de uma determinada linha, apenas uma linha pode ser desenhada paralela à linha dada. Esta afirmação aparentemente simples teve implicações profundas para a geometria como a conhecemos. Lobachevsky ousou desafiar este axioma fundamental. Ele explorou as consequências de um mundo onde o postulado das paralelas não era válido. Imagine um mundo onde as linhas paralelas pudessem realmente encontrar-se ou divergir. Esta foi a ideia radical que Lobachevsky concretizou. O seu trabalho abriu um novo reino de possibilidades geométricas. Desafiou os próprios fundamentos da nossa compreensão do espaço e da forma. Visualizando um mundo curvo. Para compreender a geometria não euclidiana de Lobachevsky, ajuda a visualizar superfícies curvas. Imagine a superfície de uma esfera, como a nossa Terra. Numa esfera, a distância mais curta entre dois pontos não é uma linha reta, mas sim uma curva chamada círculo máximo. Esta é uma diferença fundamental em relação ao plano da geometria euclidiana. Na geometria de Lobachevsky, o próprio espaço é curvo. Esta curvatura leva a algumas consequências fascinantes. As linhas paralelas podem encontrar-se, e os ângulos de um triângulo podem somar menos de 180 graus. É um conceito alucinante que desafia a nossa intuição cotidiana sobre o espaço. Mas Lobachevsky mostrou que é um sistema matemático perfeitamente válido e consistente. O trabalho inovador de Lobachevsky sobre a geometria não euclidiana foi recebido com ceticismo e até hostilidade por parte da comunidade matemática. As suas ideias eram demasiado radicais para a sua época. Ele enfrentou resistência de matemáticos tradicionais que estavam profundamente enraizados no pensamento euclidiano. O seu trabalho foi amplamente ignorado durante a sua vida. Apesar da falta de reconhecimento, Lobachevsky permaneceu dedicado à sua pesquisa. Ele continuou a desenvolver as suas ideias e publicou várias obras sobre geometria não euclidiana. Uma das suas obras mais importantes foi Investigações Geométricas sobre a Teoria das Paralelas, em 1840. Nesta obra, ele lançou as bases da sua nova geometria. O trabalho de Lobachevsky poderia ter caído no esquecimento se não fosse pelos esforços de alguns matemáticos visionários que o sucederam. Matemáticos como János Bolyai e Bernhard Riemann desenvolveram independentemente as suas próprias versões da geometria não euclidiana. O seu trabalho trouxe renovada atenção às ideias pioneiras de Lobachevsky. Gradualmente, a comunidade matemática começou a perceber o significado das contribuições de Lobachevsky. O seu trabalho teve implicações profundas para a matemática e além. Desafiou a crença de longa data de que a geometria euclidiana era a única geometria verdadeira. Abriu novos caminhos de pesquisa em matemática e física. Foi só após a sua morte que o trabalho de Lobachevsky recebeu o reconhecimento que merecia. Hoje, ele é considerado um dos matemáticos mais importantes do século XIX. O seu nome está para sempre gravado nos anais da matemática. O legado de Lobachevsky estende-se muito além do reino da matemática. A sua história é um testemunho inspirador do poder da curiosidade intelectual e da importância de desafiar as normas estabelecidas. Ele ousou questionar séculos de verdade aceite e, ao fazê-lo, expandiu as fronteiras do conhecimento humano. A vida e obra de Nikolai Ivanovich Lobachevsky servem como um farol para todos aqueles que ousam explorar os territórios desconhecidos do conhecimento.
ele desafiou os próprios fundamentos da geometria. A sua geometria não euclidiana revolucionou a nossa compreensão do espaço e da forma. A história de Lobachevsky lembra-nos de que a busca pelo conhecimento requer coragem, especialmente quando desafia as normas estabelecidas. A verdadeira medida de um cientista não são os elogios que recebe, mas o impacto do seu trabalho nas gerações futuras. Hoje, o legado de Lobachevsky permanece vivo. O seu trabalho continua a inspirar matemáticos, físicos e pensadores de várias disciplinas. O seu nome permanece como um símbolo de coragem intelectual e do potencial ilimitado da mente humana.